Clayton Markey lights the spark, building bridges in the dark. The teacher's heart, the coder's mind, pedagogy and systems intertwined. Oh, Clayton Mark, what a guide, future paths open wide, innovative hands shaping the tide. Clayton Mark, walk with pride, tech and teaching hand in hand, architect of learning's land, master of the digital stream, crafting. Hello, here Clayton Mark. E hoje então venho aqui me apresentar para vocês nesse nosso primeiro vídeo aqui do canal, primeiro vídeo do programa TechEdu e também primeiro vídeo da coluna, né, do mesmo nome, TechEdu, do portal ebtv.rs. Venho aqui hoje para mostrar para vocês quem é Clayton Mark. Então, sou um professor, já há mais de 20 anos, né, que sempre procurou utilizar a tecnologia na educação. Então, justamente por isso que o nome do nosso programa é TechEdu. E venho trazendo aqui para vocês sempre assuntos que envolvam educação e tecnologia. E contando então para vocês um pouco dessa minha trajetória, iniciei lá em 1991, meu técnico em eletrônica, na Escola Parobé, e me formei então em 1995. E acompanhei então todo o nascimento aqui no Brasil do surgimento, né, dos computadores, né, em casas principalmente, né, que era ainda muito restrito. Em 92, 93 começou a se popularizar mais nas residências das pessoas. Na época do 286, 386, 486, 586, os Pentium, né, e assim por diante. Eu acompanhei toda essa evolução da tecnologia, né, dos computadores, e desde aquela época trabalho também nessa parte de consultoria, né, de computadores. E em 1996 iniciei também a minha faculdade de licenciatura, onde me tornei então professor de matemática. Na minha época ainda era um pouquinho diferente, né? Lá em 96, né? Acabei me formando em 2000, 2001. E havia então a licenciatura curta em ciências e daí a plena em matemática. Então eram 5 anos. Hoje em dia, né? As mudanças que ocorreram são apenas 4 anos. Mas quando eu fiz, então, passei por 5 anos estudando para ser professor de matemática. Em 2001, comecei a lecionar, fazem muito mais de 20 anos, no município de Alvorada, como professor da rede estadual. E quando a gente entrava como professor estadual, acabei lecionando a matemática, mas também física, química, religião. A gente acabava assumindo o que tinha ali disponível na escola. E desde então, desde essa época, sempre como professor de matemática em Alvorada, e depois, lá em 2018, também na rede municipal de Canoas. Então, esses 2 municípios que eu trabalhei como professor de matemática, né, nos últimos anos, mas lá no início, então, nessas outras que comentei também. Mas desde lá do início, desde lá de 2001, quando eu comecei a lecionar em Alvorada, sempre busquei utilizar as tecnologias em sala de aula. Como eu era formado também em eletrônica e trabalhava nessa parte de consultoria e manutenção de computadores, essa parte de informática, procurei então levar isso para a sala de aula também. Claro, lá
no início, né, ainda não se tinha os computadores nas escolas, né, o que se tinha de tecnologia era os retroprojetores, né, que depois evoluiu com as lâminas ainda aquelas, né, que a gente projetava lá na parede, e depois evoluiu para projetor multimídia, daí não tão recente, mas ainda hoje ainda se encontra em muitas escolas que se ligavam no computador e dele projetava também a imagem do computador. E hoje, mais atualmente, né, as lousas digitais. Então passei também por toda essa evolução. Mas então lá no início era retroprojetor, a tecnologia que a gente tinha, né? Não se existia celular ainda, lá em 2001, veio surgir depois disso, né? E ainda aqueles que a gente chamava os tijolões, né? Mas o que tinha de tecnologia, então, além do retroprojetor, eram as câmeras digitais. E também, mais adiante, eu comecei a utilizar, principalmente lá em 2008 já, quando daí fiz uma especialização em física para educação básica, uma especialização à distância pela URGS, que daí utilizei essas tecnologias da câmera digital, daí já sim, já se tinha lá em 2008 os computadores nas escolas, né, com uma internet ainda recém, engateando, né, na velocidade lá de 128, 256K, quando muito, né, até às vezes 56, que era do modem, né, de escada, mas na escola já tinha o 128K, que era ISDN, que se chamava na época. E com isso, então, eu consegui, daí, o meu trabalho lá de conclusão do curso foi fazer um blog com algumas atividades para os alunos fazerem na escola, mas também se utilizar de laboratórios virtuais que se tinha, que existe ainda até hoje, na plataforma Felt, que tinha experiências lá que nós não conseguimos fazer na prática, na escola, mas pelo computador ele fazia a simulação lá e mostrava então como funcionava lá um fenômeno físico, né? Então, como era especialização em física e eu era professor de física, né, eu utilizava disso em sala de aula para mostrar aos alunos. E a partir de então foi só evoluindo. Lá em 2013 fiz o meu mestrado em tecnologias educativas pela Universidade do Minho, em Portugal. Em 2016, então, apresentei a defesa da minha dissertação, que era sobre o uso dos laboratórios de informática em Alvorada, né, mostrando como ocorria essa utilização para os professores, para os alunos. E daí, depois disso, sempre continuei com a pesquisa em sala de aula. Quando iniciei em 2018 em Canoas, né, utilizando fiz a primeira que eu elaborei foi o uso do WhatsApp como ferramenta pedagógica. No outro ano as tecnologias em sala de aula. No outro ano a robótica em sala de aula. Né, e sempre buscando todas as tecnologias que foram sendo disponibilizadas cada vez mais para as escolas, sempre para os alunos, para levar, para mostrar isso, tudo que tem de disponibilidade para a educação, né, para que os alunos conhecessem isso e pudessem então ter um maior conhecimento para levar para suas vidas. Então, desde o início, lá em 2001, quando comecei a lecionar, sempre utilizando a tecnologia em sala de aula, utilizando a tecnologia para a educação, escrevendo artigos, fazendo apresentações em seminários, em conferências, tanto aqui no Brasil como em Portugal, na Espanha, onde fiz o meu mestrado em Portugal. Então a Espanha era pertinho, bem próximo ali, também então na Universidade de Santiago de Compostela e na Universidade do Minho em Portugal. Então sempre fazendo apresentações lá nessas conferências que ocorriam lá
E aqui no Brasil também, pelo IFSU, pelo IFRN do Rio Grande do Norte, na URGS, fazendo apresentações em conferências nacionais e internacionais, buscando levar também um pouco aquilo do meu conhecimento, do meu trabalho também, para os colegas, mostrando então tudo aquilo que a gente desenvolvia em sala de aula. E agora, então, mais recentemente, com esse projeto do TecEdu, uma coluna no portal MPPV.rs, com o programa TecEdu, no canal do YouTube do MPV.rs e também o canal de meu nome. Então, nesse canal nós vamos trazer diversos entrevistados e mostrar um pouquinho mais da educação, da cultura também, que está diretamente relacionada, né? A gente conversa um pouquinho também do que está, das mudanças que vem acontecendo que vem influenciando a cultura, né? Na escrita de livros, de poesia, da cultura em geral. Né? Nós vamos trazer diversos convidados aí para mostrar para vocês. Né? Mas então falar um pouquinho mais sobre essa educação junto com a tecnologia. E sempre vai estar voltando em tona, né, um assunto que eu venho mais comentando e vou continuar falando sobre isso, que é a inteligência artificial. Porque justamente esse é o tema que vai ser da minha dissertação do PhD aqui nos Estados Unidos, na Universidade do Norte Texas, que é onde eu estou aqui agora. Então, estou gravando esse vídeo aqui para vocês, para mostrar um pouquinho mais, então, quem é esse Clayton Bock, que vem aqui falando com vocês, né? Mostrar que eu tenho conhecimento de causa para falar sobre isso, que tenho experiência para falar sobre isso, né? E vou continuar sempre buscando cada vez mais esse conhecimento, essa experiência, para passar então aqui para vocês um pouco mais disso tudo que eu conheço, disso tudo que eu já aprendi nessa minha vida, né? Esses quase 50 anos aí de vida que eu tenho. Então, que sejam todos muito bem-vindos sempre aqui no canal também, nesse programa TecEdu, no canal MPV.rs, no canal Clayton Bock. E para quem ainda não nos segue, né? Já se inscreve aí no canal, já dá um joinha ali no inscrito, dá um like, que isso também ajuda muito a mostrar para vocês quando tiver novas atualizações do programa, do canal. Então, sejam todos muito bem-vindos e até o nosso próximo vídeo.